Thiago Salazar chega na telinha para trazer as notícias mais quentes do mercado da bola do Coringão. Boa noite, Salazar. Quem está na mira da diretoria alvinegra, hein? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, estamos em meio à janela de transferências de julho, quente, né? O Corinthians sabe que precisa reforçar esse time, já tem alguns pedidos dessa nova comissão técnica. A gente vai separar para vocês aqui o cenário desse momento que a diretoria do Corinthians tem em busca de reforçar o time e em busca também de repente, compor alguma possível saída. Então, quero mostrar primeiro para vocês os principais alvos da diretoria do Corinthians, né? Em quem que o Corinthians está mirando para trazer para cá já neste ano, já para esse segundo semestre. Então, o Corinthians tem um interesse declarado em Gustavo Coedjar, o colombiano de 31 anos, que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Lembra dele, Coedjar, que jogou muito tempo pelo Flamengo por aqui? É um interesse antigo. Aliás, eu vou até citar os outros dois nomes, porque os três jogadores, nós estamos falando de três jogadores que o Corinthians tenta a contratação já tem algum tempo, janela após janela. O Corinthians vai atrás do Coedjar, vai atrás também do Michael, 28 anos, tá no Al Hilal, também da Arábia Saudita, outro jogador que não é a primeira vez que o Corinthians tenta uma aproximação, e o Gonzalo Plata, equatoriano, 23 anos, do Al Saad do Catar. A diretoria do Corinthians espera aí, pretende usar pelo menos 65 milhões de reais. Esse é um valor aproximado do que a diretoria do Corinthians está disposta a investir nessa janela de transferência. Desses três jogadores, a intenção do Corinthians é trazer pelo menos dois, né? De preferência, o Coedjar para o meio de campo e um dos dois atacantes, ou o Gonzalo ou o Michael. Dificilmente o Corinthians vai tentar um, se conseguir ali, se tiver sucesso na contratação do outro. Se não der certo com nenhum dos dois, aí sim o Corinthians vai para um plano C, porque sabe que precisa reforçar esse ataque. Claro que o Corinthians está contando aí com aquela bonificação da Esportes da Sorte, novo patrocinador master do Corinthians. No contrato prevê um aporte ali de cerca de 57 milhões de reais para ajudar na contratação de um jogador de impacto midiático. É assim que eles falam por aqui. Então seria um jogador nesses moldes. Você apresenta para a empresa fala, ó, tudo bem, esse cara vai trazer um impacto midiático, vamos junto nessa. Então é um jogador que tem ali uma relação da diretoria de futebol junto com o departamento de marketing da Esportes da Sorte, mas essa é a linha que o Corinthians está trabalhando e pode acabar tendo que repor. Porque dá uma olhada, tem gente de olho nos jogadores do Corinthians. Nesse momento, os alvos do mercado externo estão em cima de Wesley e Yuri Alberto. O Corinthians já recebeu sondagens e até propostas oficiais de cerca de 18 milhões de euros a mais ou menos 110 milhões de reais pelos dois jogadores. O Corinthians tem 70% do Wesley e 50% do Yuri Alberto. Existe uma possibilidade real admitida por dirigentes aqui do clube de que nessa janela os dois novamente recebam propostas oficiais. E aí vai ser uma questão de sentar e estudar esses valores. Há uma tendência, por exemplo, de aceitar pelo menos uma dessas duas propostas, porque o Corinthians precisa de dinheiro e tudo mais. E é nesse cenário que o Corinthians trabalha nesse momento, nessa janela de transferências. Tá bom, Michele? Então tá aí, jogadores que podem chegar, jogadores que podem sair. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar da partida de amanhã. Tá bom? Passa a bola para vocês. O que vocês podem falar sobre essa questão no mercado da bola do Corinthians? Precisa de mais reforços essa equipe? Bom, é para eu começar então, Rafa? Em primeiro lugar, eu preferiria manter o certo pelo incerto. O que seria manter o certo? Continuar com o Yuri Alberto, não perder Yuri e não perder o Wesley. Eu posso não ser o fã número 1, nem 2, nem 3 do Yuri Alberto, mas o cara mete gol de vez em quando, já tá aí, já conhece, né? Tá tocando na banda. Agora, esses jogadores que o Salazar traz são jogadores, por exemplo, o Coedjar. O Coedjar é um volante de marcação. O cara em 500 jogos na vida inteira fez 4 gols e deu 11 assistências. Então ele não vem agregar tecnicamente, ele é um cara experiente para ajudar na marcação no meio de campo. Pode até servir, às vezes você precisa de um jogador desse tipo. Mas e não é do perfil que o presidente prometeu, né? Jogador de 31 anos, não. O Michael eu já gosto, correria lá na frente, é um cara que pode quebrar linhas, criar alguma situação em velocidade. E o Gonzalo Plata, não conheço, mas é um ponta-direita canhoto.
Aí tem que ver para crer. Que você acha? Equatoriano, o Plata, ele teve problema na seleção do Equador, Por foi quê? lá nos Estados Unidos na Copa América. Bagunceiro. Foi pego numa boate lá, Opa! Parça do Arbolenda. né? Parça do Arboleda. Mas se fizer gol mas jogado- enfim. Geralmente esses caras jogam bem. Agora, me preocupa o termo uma contratação de impacto midiático. Então, contrata o Balotelli. Eu acho que você tem que contratar um bom jogador. É. Nós contrata um blogueiro, que deve estar viralizado na internet, que vai ter impacto, né? Gente, já está errado o termo. Contratação de impacto midiático. Tem que contratar um jogador de impacto tecnicamente bom para o Corinthians. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Ó, parceiro, ó, eu te dou dinheiro, mas você contrata um jogador com impacto midiático? Não. O impacto tem que ser técnico dentro de campo. É 54 milhões esse. Não é? Entendeu? Esse dinheiro tem que ser investido com aval do Ramon, um cara que vem para agregar dentro de campo. O impacto midiático vai ser se ele se comportar Mas bem tem dentro de aval do campo. técnico. Tem Né? aval do técnico, Então, com certeza. me preocupa um E pouco. O Salazar falou que dos 3, o Corinthians talvez traga 2, né? Se fosse para eu escolher 2 desses 3, eu não traria o Cuéllar. Eu viria com os atacantes aí, com o Michael e com o Plata. E você, Garrafa? Eu não vi muito gozar. Eu traria o Cuéllar, que já conhece o futebol brasileiro, e o Michael. Dá experiência mais nesse meio campo aí, e o Michael. Ai, sei lá, eu acho que... Gonzalo Plata segue em pauta e pode ser reforço do Corinthians, sim ou não? Tudo caminha para que seja reforço, mas as negociações do Corinthians, elas são muito restritas. O Corinthians adotou um novo perfil, né? Como eu informei aqui semana passada. O Corinthians adota uma cautela e adota principalmente um sigilo nas negociações. Espera que nada vaze. Né? Já tinha trazido algumas semanas o interesse do Corinthians no Gonzalo Plata, e agora a situação há um acerto verbal entre o Corinthians e o Gonzalo Plata. A questão toda agora é o Al Saad aceitar a proposta do Corinthians. O Corinthians oferta cerca de 45 milhões de reais, né, pelo jogador. Lembrando que o Al Saad pagou caro quando foi contratar o jogador. Então, assim, o jogador quer muito vir para o Brasil, quer muito vestir a camisa do Corinthians. Mas aí é o detalhe que é muita coisa, na verdade, né? É um detalhe, mas é um detalhe importante dessa negociação entre Al Saad e Corinthians. E é o Fabinho Soldado que está à frente dessa negociação com os árabes. Então, assim, é outro jogador que também espera-se que possa chegar ao Brasil já na semana que vem, se essa negociação se concretizar. A ideia é que o Corinthians acelere com o Gonzalo Plata, porque já tem um acerto com o jogador, já mandou a oferta, agora é empacotar e despachar para o Brasil, no bom sentido, evidentemente. Então, o Corinthians está na expectativa aí desse jogador de 23 anos, que ajudaria muito o Corinthians. É um jogador de velocidade, é um jogador que tem força física, tem aquela coisa de voltar para marcar, é um atleta que faz gols, então, assim, ele é muito bem avaliado pelo Corinthians. Não à toa, em janeiro, o Corinthians tentou contratar, né? E não conseguiu. Agora deve conseguir a contratação do Gonzalo Plata. Sabe o PVC, que o Plata surgiu como uma baita promessa, assim, eu me lembro dele em Portugal, acho que no Sporting, se falava muito que, nossa, esse jogador vai deslanchar. Aconteceu que até agora não deslanchou. Em que estágio, na tua opinião, está o Gonzalo Plata e quanto ele pode contribuir com o Corinthians? Eu acho bom jogador. É um jogador que ainda é jovem, tem 23 anos, sabe fazer gol, é veloz, jogou na seleção equatoriana, joga na seleção equatoriana. Então é um jogador que pode ser útil. Talvez você ganhe com a venda do Wesley, com a entrada do Plata. Tecnicamente, você vai ter um jogador mais maduro do que o Wesley está neste momento. Agora, também tem muito jogador do mercado internacional, do mercado sul-americano, que bate no Brasil, fica um pouquinho e vai embora, né? Não é o caso, por exemplo, do Romero. É engraçado como o Romero saiu do jogador que tinha piadinha, né? O Romero era o cara que, se você jogasse a bola para cima, o que não dominasse era o Ángel Romero, e o outro era o Oscar Romero, irmão dele. Era uma piada de mau gosto, ele ficou bravo com isso, com razão. E hoje é o maior artilheiro de Itaquera. Então, também não se imaginava que o Romero fosse fazer a história que faz. O Romero não é um jogador tão brilhante tecnicamente quanto o Plata. Que a gente sabe que não é só
a qualidade individual que vai fazer o sucesso, né? Tem trabalho envolvido nisso e o Romero é um jogador que trabalha muito. Ainda sobre jogadores de ponta, atacantes de lado, tem o Michael na pauta do Corinthians e ele deve deixar de fato o Al Hilal, né, Hernan? Como é que está essa situação? Em que status está o interesse, o avanço ou não do Corinthians pelo Michael? O Corinthians tem o patrocinador master como alguém que publicamente já deixou claro que gostaria de ajudar numa negociação de um jogador que chegasse para fazer a diferença no Corinthians. E o Michael é alvo do Corinthians já há um tempo. No Flamengo ele foi um jogador importante. E, aliás, o Flamengo também é um clube que sempre esteve de olho no retorno do Michael. Falou-se também em Cruzeiro, mas o Pedrinho Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, já deixou bem claro em entrevista coletiva que não vai contratar ninguém nesse ano. Então, assim, o que acontece com o Michael é que a vaga dele no Al Hilal vai ser preenchida por outro jogador, né? Neymar, por exemplo, que está voltando, ele foi, vamos dizer assim, ele, até na época ficou cogitando que o Neymar poderia rescindir com o Al Hilal, mas não, ele saiu da lista de inscritos, porque ia ficar muito tempo machucado. Agora ele está retornando. Então, aí ele precisa do quê? Dessa vaga de estrangeiro, Neymar. E aí o Jorge Jesus, então, entende que o Michael é um jogador que entrou para a lista de negociáveis. Então, assim, o Corinthians tenta viabilizar essa contratação, né, essas conversas. Não é uma negociação fácil. O Corinthians tem total noção de que não é um negócio simples, é um negócio um pouco mais complicado, né? E a oferta seria algo em torno que o Corinthians, pelo menos, prepara cerca de 60 a 65 milhões de reais para tentar tirar o Michael, porque é um jogador que hoje está na lista de negociáveis, de jogadores que estão para negócio. Então, assim, é uma situação um pouco mais complicada, mas o Corinthians tem ali as suas armas para essa batalha. E é um jogador que interessa, porque é um jogador experiente, é um jogador que, né, já foi campeão brasileiro com o Flamengo, multicampeão com o Flamengo, e é um jogador que faz também o lado de campo, um jogador de velocidade, arremate para o gol. É um jogador que hoje, por exemplo, o Corinthians não tem, né? Ainda mais com a experiência do Michael. Agora tem uma coisa, né, Marinho? Uma coisa que é importante. Tem a história de que ele daria prioridade para o Flamengo quando voltasse para o Brasil, e tem a história da relação do Renato com ele, né? O Michael jogou bem no Flamengo com o Renato. E o Grêmio não tem o potencial econômico de Flamengo, em primeiro lugar, e de Corinthians. O Corinthians tem uma dívida gigantesca que não dá potencial econômico para o Corinthians. Mas o Corinthians tem um patrocinador que pode fazer esse negócio em função da maneira como foi assinado o contrato com a Esportes da Sorte. Mas o Renato também queria, não queria? Queria muito, queria muito. O Renato chegou a conversar no começo do ano diversas vezes com o Michael. Mas o problema agora, PVC, pensando sob o ponto de vista do Grêmio, é que o Grêmio meio que esgotou os reforços para a posição que seria ocupada pelo Michael, que seria os lados do ataque, né? Soteldo, Pavon, agora chegou o Aravena, tem o Gustavo Nunes, que tem aí possibilidade de ser vendido, mas ainda não foi. Então o Grêmio ocupou um pouco os espaços, né? Chegou o dinamarquês, agora que é centroavante. Então o Michael meio que deu uma saída da pauta do Grêmio por conta dessas chegadas de reforços. E aí, como é que foi a história do Monsalve? Que o Renato não sabia o nome dele? Não sei grandes detalhes. Eu sei que foi uma chegada que o Renato não tinha muito conhecimento sobre ele, né? Não sabia nome, não sabia grandes informações do Monsalve, o colombiano que chegou, né? É que eu acho que ele chamava de Miguel. E aí perguntaram para ele sobre o Monsalve. Lembrou um pouco a história do Carille, quando o Carille foi técnico interino do Corinthians em 2016, na saída do Tite. Foi na saída do Tite, em 2016, antes dele ser efetivado. E aí alguém perguntou para o André Sanches, e o Carille? E o André respondeu, quem é Carille? Porque ele chamava de Fábio. Eles chamavam o Carille de Fábio. Então ninguém sabia que era Carille.
o episódio do Renato eu entendi dessa maneira. Quer dizer, chegou o jogador, se apresentou, muito prazer, Renato, seu nome é Miguel, beleza, Miguel. Aí o repórter perguntou para ele sobre o Monsalve. Ele falou, quem? É o Miguel Monsalve. Eu nem sabia que ele tinha esse nome. O Grêmio que vai comprar o Soteldo, o Grêmio que vai comprar o Soteldo em definitivo, né? É até uma situação que está caminhando, inclusive o Santos já tem essa informação e já há uma negociação já avançada da compra definitiva do Soteldo. E aí é uma posição que seria do Michael, né? Então, o que faz com que o Marinho tenha muita razão aí no que ele está falando, de que hoje o Michael já é assunto que é totalmente frio, né? No Grêmio, apesar do Renato gostar muito do Michael, né? Ô PVC, em que fase da carreira que está o Michael, hein? Porque a gente vê os jogadores ficando algum tempo no famoso mundo árabe, digamos assim, entre aspas, né? E a gente não sabe exatamente qual o grau de competitividade que eles estão. Como é que tá o Michael nesse momento? Sabe que eu não gosto de falar mundo árabe, né? Eu gosto de mundo árabe, não é comigo. Eu gosto de falar Oriente. Eu meti umas aspas, né? Eu botei umas aspas ali para Mas é que é engraçado isso. Tem as palavras que vão pegando que a gente não sabe por que pegaram. Né? No fundo, a gente sabe. A gente sabe que mundo árabe nos anos 70 era chamado de mundo árabe porque o jornalista nunca sabia se o cara tinha ido para os Emirados Árabes, para o Catar, para o Irã, para a Arábia Saudita, para onde tinha ido. Então você falava mundo árabe. Quando eu não sei qual é o lugar que o cara está, e no caso do Michael a gente sabe que ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, melhor falar Oriente Médio, né? Oriente Médio é um lugar que é como se chama aquela região do mundo. O Oriente Médio vale para todo o mundo árabe. Mas não é outro mundo, é o mesmo mundo. Bom, eu acho que ele está no estágio Oriente Médio. Porque a gente não sabe. Se ele estivesse voando maravilhosamente bem, ele não ia ser descartado, mesmo para a entrada do Neymar. Você ia descartar outro jogador. Se você só descarta um jogador que já deu o que tinha que dar naquele lugar. E veja, o fato dele não estar dando o que o Al Hilal espera dele neste momento na Arábia Saudita, não significa que ele não possa ser jogador do Corinthians e jogue muito bem no Corinthians. Eu não estou dizendo que não tem que contratar. Agora, ele tem que jogar o que ele jogou no Goiás e no Flamengo para ter sucesso no Corinthians. Aos 28 anos, eu acho diferente do Gabigol, porque eu vejo comparações assim do Gabigol. O Gabigol, vamos falar do Gabigol já, só para chegar no Michael. O Gabigol daqui a um mês vai fazer 28 anos. O Michael tem 28 anos. Um jogador de 28 anos, se não tiver uma lesão de plantar, como foi o caso do Luan, uma fascite plantar, como foi o caso do Luan, se não tiver o desregrado, se não tiver na balada, se não tiver abandonado a carreira, ele vai jogar bem aos 28, aos 29, aos 30, aos 31, aos 32 anos. Esse é o estágio do Michael. Esse é o estágio do Michael. Só que tem uma adaptação para você sair da Arábia Saudita, onde ele é um jogador descartável, e chegar no Corinthians, que é outro tipo de competitividade e de exigência. Se não técnica, física. Porque você vai jogar 70 partidas no ano. É diferente jogar aqui de jogar na Arábia Saudita. O Luiz Castro foi perguntado sobre jogadores como o Bento, que é o goleiro mais caro da história do Brasil. O goleiro mais caro da história do Brasil, numa venda do Brasil, era o Alisson, quando saiu do Internacional para Roma por 8 milhões de euros em 2016. O Bento custou 18 milhões de euros ao Al-Ittihad, ao Al-Nassr, time do Luiz Castro. E o Luiz Castro foi perguntado sobre jogar na seleção brasileira, porque o Dorival Júnior não está convocando. Ele falou: o Cristiano Ronaldo jogou o europeu, o Laporte foi campeão europeu pela Espanha, tem vários jogadores que estão jogando bem e estão jogando nas suas seleções. Mas isso depende do técnico. Depende. Ele está dizendo claramente o quê? Que ele está vendo jogadores na Arábia Saudita que tem nível internacional. O Laporte, que ele citou.
Agora, tem que ver a adaptação, não é para você sair do Al Nassr e jogar 7 partidas pela seleção espanhola na temporada. É para você sair do Al Nassr e jogar 70 partidas pelo Corinthians no ano. É uma situação bem diferente mesmo. Ô, Hernan, sobre o Cuéllar, para a gente fechar de Corinthians, o que tu pode nos dizer sobre o interesse nesse volante que também passou pelo Flamengo? Como diria Ramon Dias, quero Cuéllar sí ou sí. É mais ou menos essa condição, né? Eles querem muito, a comissão técnica do Ramon Dias quer muito a contratação desse jogador, e o Corinthians vai fazer um esforço, para tentar trazer o jogador. É outra negociação que também não é uma negociação fácil, o interesse já não é de hoje, e é uma situação assim que o Corinthians trabalha para trazer, vai fazer todos os esforços para atender o Ramon Dias. E é um jogador que tem experiência, é um jogador que é muito bom jogador, tem desempenho muito bom, o próprio Ramon Dias conhece ele muito bem, e aí é o Corinthians trabalhar para ver se consegue viabilizar essa contratação, mas que vai tentar, com todos os esforços, vai tentar. O Corinthians continua, né, em busca do atacante Gonzalo Plata, ele é prioridade, mais do que o Michael, tá? Hoje, Gonzalo Plata e Cuéllar são as principais prioridades do Corinthians. Em relação ao Gonzalo Plata, o Corinthians já recebeu um aval que o jogador quer atuar no clube. Ele não quer permanecer no Al Sadd, da Arábia Saudita, mas é claro, ele tem que cumprir o seu contrato lá. A gente sabe que muitas vezes, né, já acontece isso, já aconteceu, tanto na Arábia como também no futebol chinês. A questão é a seguinte, ele quer né, experimentar outros ares, quer jogar no futebol brasileiro, tem 23 anos, e muito porque chegou um técnico lá que ele teve problemas na seleção do Equador, foi o técnico que o vetou, né, da Copa América, né, depois dele ter ido aí uma balada, né, com o Arboleda nos Estados Unidos em uma data FIFA, enfim, né, pouco antes de um amistoso, ele foi cortado da Copa América, enfim, a relação não é boa, tá? A relação não é boa, o nome do técnico é Félix Sánchez Baza, é um espanhol, até o mês passado ele estava na seleção do Equador, né, agora assumiu o time de Gonzalo Plata lá na Arábia, né, o Al Sadd, jogador de 23 anos, enfim, o Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares, meu amigo, é muita grana, tá, pelo jogador, e por enquanto o Corinthians não teve uma resposta, 8 milhões de dólares, 45 milhões de reais na cotação atual, tá? Agora é a gente aguardar, né, porque o Al Sadd pagou 12 milhões ao Valladolid, enfim, tá fazendo um jogo duro, o jogador quer, mas se não conseguir a liberação do clube não adianta nada. A gente já viu com o Hernani, aconteceu isso recentemente, aconteceu várias vezes já no futebol e acontece, mas o mais recente no Corinthians é o Hernani. Quando chegou um acordo salarial com o Hernani também, como tem com o Cuéllar, né? Mas se não conseguir a liberação dos clubes, amigo, não adianta nada. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito do Coringão. Vamos lá, salário de Cuéllar, parte 2, tá? As minhas fontes, inclusive do Corinthians, estão bem atentas a toda a repercussão. E elas, né, me passaram aqui alguns detalhes, tá? Bem importantes aí para a gente estar passando para vocês sobre o salário do Cuéllar. O salário do Cuéllar é 12 milhões de euros por temporada. E vou abrir aspas aqui para uma fonte minha do Corinthians, tá? Aliás, as pessoas que discordam disso, né, elas estão assim ao redor só do clube. Elas não têm aquela fonte top. Elas ficam ouvindo pessoas que estão em volta ali e ficam trazendo informações pela metade, e às vezes são usadas e enganadas, tá? Uma fonte do Corinthians muito importante. Temos que aprender que salários e luvas e imagem e porcentagens, tudo isso é salário. As pessoas hoje se iludem que salário é somente o salário, tá certo? Vamos lá. Por exemplo, olha o que uma fonte do Corinthians me disse, hein? O valor exato agora do salário. Por exemplo, o Coronado ganha aqui 900 mil reais de salário e mais 1.150.000 entre luvas e imagem, tá certo? Então, gente, olha aqui o que eu tô passando para vocês, coisas sigilosas, tá?
E do Cuéllar me passou a mesma coisa. Na verdade, o salário do Cuéllar não vai bater 900 mil, igual do Coronado me falaram. O restante são luvas, tá? Luvas, imagem e também direitos, né? Que ele gosta de vender os direitos dele, os direitos econômicos. Ele fez isso, inclusive, no Al-Shabaab, tá? Lá no Al-Shabaab, ele recebe da mesma forma. Tem o salário, tem as luvas, tem imagem e tem direitos que ele vendeu, tá? É que eu não posso falar a minha fonte, inclusive eu tenho fontes ligadas ao atleta, tá? Que tem, enfim, me confirmaram tudo isso, eu tenho até áudio disso, tá? E, aliás, eu estou há muito tempo aqui dando salário, nunca errei salário de ninguém. Desde o Luan, que todo mundo soube que o salário do Luan era 800 mil reais, porque eu trouxe com exclusividade. E tantos outros que eu poderia trazer aqui e passar para vocês, como o do Yuri Alberto, que foi eu também trouxe com exclusividade, tá? Então, a gente está nessa brincadeira há 20 anos. Eu não dependo de alguma pessoa que entrou lá dentro agora, que nem é diretor, não é nada, que passa informações e alimenta, né, uma certa milícia, entendeu? E que essas pessoas recebem informação pela metade, porque, na verdade, são enganadas. Porque quando a pessoa fala assim para ele, o salário do Cuéllar, por exemplo, vai ser 900 mil, a pessoa não está mentindo. O salário em CLT vai ser, por exemplo, se ele aceitar, vai ser 900 mil. Mas, meu amigo, aí vem a imagem, vem as luvas, vem direitos e um monte de acordos que eles fazem, bonificações. Na verdade, eu ouso dizer que são pessoas inocentes, às vezes não são nem maldosas, umas são, outras não. A maioria do Twitter já é outra questão, mas são pessoas que, enfim, muitos não são nem jornalistas, muitos estão começando agora, eu entendo tudo isso. E são pessoas enganadas que dependem de fontes que nem são aquelas fontes boas, realmente, de pessoas que estão com a caneta na mão, tá? Que nem sabem disso. Então a pessoa fala, o salário é 900, por exemplo. Acho que ninguém nunca falou esse número. Estou dando só um exemplo que é o que me falaram. Vai gerar em torno disso o salário. Só que depois vem luvas, vem imagem, vem direitos que o cara quer vender, como ele fez no Al-Shabaab e fez no Al-Hilal. É assim que o Cuéllar trabalha e vários jogadores trabalharam. E a fonte do Corinthians que me disse aqui, tá? Que me disse aqui, enfim, é que o Coronado ganha 900 mil de salário, tá? E, deixa eu abrir de novo aqui, para vocês verem que 900 mil de salário, mas 1.150.000 entre luvas e imagem, tá certo? É assim que a gente trabalha. É bom lembrar também que o Dudu, por exemplo, o Dudu ganha 2 milhões no Palmeiras, pouco mais de 2 milhões. Você vai no contrato dele na CBF, sabe quanto que ele ganha lá? 800 mil, tá? Então, assim, a gente tem que entender, assim, as pessoas também estão começando agora e tem gente que não entende nada de bola e futebol realmente e bastidores. A gente está nessa brincadeira, são 20 anos, né, gente? Por isso que a gente tem essa grande audiência aqui no canal, porque vocês sabem a credibilidade que a gente passa numa informação. Então as pessoas têm que aprender que salários não é só o salário CLT. Salários hoje é salário, CLT, imagem, luvas, às vezes direitos e tudo que os jogadores pedem. Tá certo? Informação exclusiva. Pega essa, meu irmão, tá? Vê se aprende. Vê se aprende. Não é toda hora que eu vou ficar dando essas aulinhas, não, hein? Isso aqui é pro meu público, tá? Mas aproveita a aula. Isso aqui é pros cafezeiros. Tamo junto. Bate aqui, cafezeiros. E deixa o likezão aqui. Aula do café. Encerrando o vídeo para trazer uma informação exclusiva para vocês, tá? Lembra que eu disse que o Corinthians esperava que 200 milhões entrasse nos cofres do clube até dia 25 ou 27, agora não lembro a data direito, 25 ou 27, mas eu cito também até o fim do mês, né? Eu não lembro exatamente a data, é 25 ou 27. Mas enfim, vou contar para vocês. Entrou ou não entrou a grana? Para de suspense, Samir. Entrou parte da grana e eu vou te falar agora quanto que entrou com exclusividade. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa! Isso, segura essa, tá? Lembra dos 200 milhões? Entraram esse mês nos cofres do clube 45 milhões de reais desse valor que o Corinthians esperava. Infelizmente não é nem metade. E, Samir, e os 200? Então, vão entrar quando? O Corinthians agora espera o restante para agosto, tá? Então, dos 200 milhões que o Corinthians esperava, que eu falei, tá? Corinthians esperava, não falei que já ia entrar, né? Corinthians esperava 200 milhões. E eu estou trazendo para vocês agora com exclusividade. Entrou
entraram 45 milhões de reais e o Corinthians espera aí para a primeira quinzena de agosto o restante da grana. Direitos de televisão, enfim, vão com vendas de jogadores e tem também agora o patrocinador Master, tá? Então o Corinthians acredita que agora já para a primeira quinzena de agosto, né, o mês de agosto vai ser um mês de muita fartura no Corinthians, é o que uma fonte me disse.